Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente está de volta com exercício, né, de paquímetro, leitura, né, no caso aí resolução de 5 centésimos, onde a gente está utilizando aqui o simulador da Metotoyo, né? O link do site desse fabricante está aí na descrição. E vamos lá para o exercício. Bom, vou aproximar aqui. Bom, lembrando sempre o seguinte, né? Quando a gente fala que o paquímetro ele tem 5 centésimos de resolução, né? A gente está falando sobre a questão da condição de leitura mínima do mesmo ali com precisão, né? Com exatidão ali sobre o processo, né? Então, se a gente está falando que o paquímetro ele tem 5 centésimos de resolução, significa que em 1 milímetro a gente consegue fazer, né, exatamente a análise de 1 dividido por 20, né, que vai dar 0,05. Ou seja, essa informação dos 5 centésimos representa exatamente as divisões que a gente tem aqui na escala móvel, né? Ou seja, existem 20 divisões e cada uma dessas divisões corresponde ali a uma subdivisão do milímetro, nesse caso é especificamente 5 centésimos cada. Tá bom? Então não dá para você ter uma leitura precisa com outros valores. Você pode até fazer uma aproximação, né, mas não vai ter um valor tão preciso, né, quando não coincidir o traço ali indicado. Então vamos lá. O que é que a gente tem que verificar? Primeiro, o traço que o zero ultrapassou ou que ele está coincidindo, né? Então, exemplo, o zero, aqui esse traço, ele ultrapassou precisamente esse traço aqui da escala fixa, né? E esse traço ele representa o quê? Aqui a gente consegue observar o 20, né? Então a gente tem aqui 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ou seja, o zero já ultrapassou 28 milímetros. Quer dizer que no mínimo a gente já tem 28 milímetros. Só que o valor ele é maior, né? Ele está maior do que 28, né? E abaixo do que 29. Por que abaixo de 29? O zero não ultrapassou, né, o traço aqui, esse traço azul que está marcando lá 29 milímetros. Então, nesse caso, a gente tem um valor maior do que 28 e menor do que 29. Se o zero, né, ele tivesse coincidindo perfeitamente, né, exemplo, nesse traço aqui, aí a gente teria de fato exatamente 28 milímetros. Né? Então, como a gente sabe que o valor é maior do que 28, para a gente saber exatamente o valor, a gente precisa verificar qual o traço que está coincidindo aqui na escala móvel, né? Então, estou deslocando aqui, dá para observar que esse traço aqui está coincidindo bem, né? Ou seja, esse traço aqui do 8. Né? Então, isso representa o quê? Né? Nesse caso, representa que a gente tem 28 milímetros e 80 centésimos de milímetro. De onde foi que veio esse 80? Né? Esse valor ele veio exatamente dessa coincidência aqui. Né? Então, exemplo, se tivesse coincidindo esse aqui seria 70, se tivesse coincidindo esse aqui 75, esse está coincidindo aqui 80, 85, 90 e assim sucessivamente. Lembrando que quando chega no 10, 100 centésimos vai representar exatamente 1 milímetro, né? Então, nesse caso, toda vez que coincide o zero, o 10 também coincide. Então, aqui no caso, o resultado final é 28,80. Vamos testar aqui no simulador. Colocar esse resultado para confirmar a resposta. 28,80. Conferir. Então é isso. Resposta correta. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Curta, compartilhe, participe da nossa aba comunidade, né? Teste lá seu conhecimento participando dos nossos quiz, né? E é isso. Vídeos novos todos os dias e valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Falando aí sobre elementos de máquina. Nesse caso aqui, uma pergunta referente ao parafuso M12, né? No caso aqui especificamente falando sobre a questão da rosca mesmo. No caso, esse perfil de rosca, né? Ele toma como referência a norma ISO 965, né? Que fala exatamente sobre esse tipo de rosca, né? No caso aí falando sobre a questão de rosca métrica. Bom, então a pergunta é, considerando o parafuso com rosca métrica do tipo M12, responda as perguntas abaixo. O passo, o diâmetro do corpo cilíndrico, o diâmetro útil, né, externo e profundidade do filete. Bom, no caso aqui, como só aparece M12, a gente já considera ela como sendo rosca M12 normal.
né? Então vou colocar aqui o passo, né? M12 normal. Por que a questão normal? Existe a referência para a rosca métrica com passo fino e com passo largo, né? Exemplo, se fosse M12 por 1,25, 1,5, né? Seria considerado uma rosca tipo fino, né? Passando de 1,75, né? Normalmente M12 por 2, por 2,25, seria considerada a rosca métrica do tipo passo largo, né? E nesse caso deveria vir representada aqui ao lado, exemplo, M12 por 1,5, né? Ou seja, já é uma rosca que ela não é do padrão normal, então tem que vir o passo ali representado ao lado. Quando não vem, se considera uma rosca M12 normal, que nesse caso, por ser M12 normal, o passo dela é 1,75 milímetros, conforme a norma aqui indicada. Bom, então o passo 1,75 diâmetro do corpo cilíndrico, né? Esse diâmetro do corpo cilíndrico leva em consideração exatamente, né, o diâmetro sem levar em consideração a crista do filete, né, o perfil corpo do filete, né, ou seja, seria o diâmetro útil, muito utilizado para cálculo de resistência dos materiais. Nesse caso eu vou chamar aqui de D. E nesse caso, para você calcular, né, esse diâmetro do corpo cilíndrico, tem uma fórmula, né, a fórmula leva em consideração exatamente o diâmetro externo, né, menos 1,2269, né? É muito comum levar em consideração 1,22, né? Mas aí se pegar pela norma é 1,2269 multiplicado pelo passo, né? Então nesse caso aqui o passo a gente já sabe que é 1,75, então só relembrando também, importante, que como está tudo na mesma sentença, você deve realizar a multiplicação logo, né? Então, vou colocar aqui ao lado, esse D aqui, que é o diâmetro útil externo do filete, que já é a resposta da pergunta 3, já vou colocar aqui, né? D minúsculo, vai ser o diâmetro útil, ele é exatamente o valor ali indicado do passo, nesse caso aí 12 milímetros, né? O valor indicado do passo não, né? O valor nominal referente lá à rosca métrica, né? Então, 12 milímetros, como é M12, 12 milímetros o valor útil dele. Então, aqui na aplicação a gente vai ter 12 menos 1,2269 multiplicado pelo passo, que a gente agora sabe que é 1,75. Então, a gente faz a multiplicação primeiro, 1,2269 multiplicado pelo passo, que é 1,75, vai dar aproximadamente 2,14. Né? Então, a gente vai ficar com 12, né, menos 2,14. Né? Então, fazendo essa subtração, né, 12 menos 2,14, a gente vai encontrar em 9,86. Né? A gente pode até arredondar para menos aí, para ficar aproximadamente 9,85 milímetros. Né? Então, aí seria o diâmetro do corpo cilíndrico. E a outra pergunta aqui, profundidade do filete. Essa aqui gera muita dúvida, né? Por quê? Né? A gente tem duas situações. A questão da fabricação, né, do parafuso, né, uma fabricação normatizada, né, que leva em consideração essa norma, né, ou seja, essas fabricações padronizadas, né, normalmente você trabalha com laminadores, né, laminadores de rosca, né, para chegar àquela conformação, então são matrizes, né, mas é muito comum a fabricação de parafusos também, ou de roscas na verdade, né, não necessariamente parafusos, mas de roscas em geral, em peças, enfim, na parte convencional, né, utilizando tornos convencionais, tornos CNC, né, então é importante ficar atento com isso. E essa característica que eu vou comentar sobre a profundidade do filete, né, às vezes varia na questão da fabricação, e aí eu vou explicar o porquê. Bom, para o vídeo não ficar tão longo, vou deixar aqui essas três informações iniciais, né, o passo, esse diâmetro útil, né, e o diâmetro do corpo cilíndrico, né? E aí, no caso, no próximo vídeo a gente fala sobre a questão da profundidade do filete, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, né? Participe da nossa aba comunidade, né? Lá das perguntas, responda as perguntas, teste seu conhecimento. E é isso, valeu!